Antigo Testamento, Êxodo capítulo 39. As roupas dos sacerdotes. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal. Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e fios de ouro. Fizeram lâminas de ouro batido e foram cortadas em fios para serem tecidos com linho fino e com fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representar as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado. O peitoral. O peitoral foi feito com manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2, media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio, uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estavam gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com os fios de ouro puro trançados fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral que foram presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas debaixo do peitoral. Na borda do lado de dentro do manto fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As outras roupas dos sacerdotes. A sobreliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era rematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobreliz, colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs, da seguinte maneira: um sininho, uma romã, ou outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor, e amarraram na placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra,
como o Senhor havia ordenado a Moisés. O final do trabalho. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, a pia com o seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou.